Pessoal, eu pensei que eu era cervejeiro porque eu gostava de cerveja, mas na verdade cervejeiro é quem também trabalha com a fabricação de cerveja, o sommelier. Estou do lado de um deles aqui, que é o Marcelo Fiel. Ele está responsável pelo surgimento de uma nova experiência no mercado de cerveja aqui no Amapá. Vai ser a primeira fábrica de cerveja 100% artesanal, né? A Trina. Né? Marcelo, de onde foi que surgiu a ideia de montar a fábrica? Surgiu há uns 10 anos atrás, quando eu tinha vontade de trazer para cá, para Macapá, uma franquia. Essa franquia exigia que a casa oferecesse chopp, né? E naquele momento não existia, né, chopp aqui em Macapá. E aí eu fui atrás de saber como é que era produzido. Eu vou ter minha própria cervejaria, então, digamos assim. Aí depois, quando eu descobri, disse, não, então eu vou abandonar a ideia Franquia. da franquia, que naquela época era de cachaça, e vou fazer uma fábrica de cerveja. Então a ideia surgiu daí, aí foi amadurecendo, eu fui estudar. Trina quer dizer o quê? É água, malte e lúpulos, né? É um pouco considerando a lei alemã de cerveja. Por falar em lei alemã, ela está bem aqui, ó. Tem uma foto, uma reprodução dessa lei. Explica pra gente, essa lei é de que país? Então, a lei original é da Bavária, né? É uma região ali perto da Alemanha. Mas quem promulgou a lei foi um alemão, Guilherme IV, em 1516. Então a ideia dele era preservar a receita da pura cerveja, é a receita alemã. Então ela é a lei mais antiga alimentícia e ela fala justamente isso, que na Alemanha, por exemplo, só se pode usar água, malte, lúpulos e levedura. Essa que é a grande diferença da cerveja artesanal para as cervejas convencionais, as industriais que a gente está acostumado a ver no mercado. Elas não levam só água, lúpulo, levedura, né, e malte. Levam o quê? Então, eu até digo que a indústria cervejeira do Brasil, até que de uma certa forma, ela tenta enganar o consumidor, porque ela não coloca no rótulo dela o que realmente ela adiciona na cerveja. No Brasil, por exemplo, se usa para fazer referência a esses ingredientes cereais não maltados. E o que é isso? São cereais que não vêm do malte. E aqui no Brasil a grande cervejaria usa muito arroz e milho. E o pior, o milho transgênico, o milho NK 306, que agora recentemente saiu uma pesquisa na França, inclusive na França é proibido colocar milho transgênico na cerveja, foi proibido por conta desses estudos, que chegou à conclusão de que causa câncer. Olha, gente, aqui nessa parede tem uns momentos assim, interessantes da história, da fabricação da cerveja. Aqui tem um esqueminha aqui, depois que a gente vai pegar em detalhe. O que é que significa isso aqui? Isso aqui é o processo de fabricação da cerveja, né? Aonde que começa o processo inicial e até onde termina, né? Desde do grão até o invase na garrafa. E tem a tabela periódica da cerveja, né? Como é que é isso? Sim, aqui a tabela são vários estilos, né? No Brasil, essa cultura da cerveja artesanal ainda é muito novo para o brasileiro e até para a América Latina toda. Mas na Europa, a cerveja ela compete com o vinho. E até digo que leva muito mais vantagem do vinho, porque o vinho não tem tantas variedades como tem a cerveja. Então, na cerveja, nós temos vários estilos e, dentro dos estilos, várias formas de fabricação. Então, nós temos aqui uma Bock, uma Bélgica, uma Paroe, uma Bock, enfim, tem vários estilos diferentes. Para cada receita, ingredientes e dosagens diferentes. Exatamente. E processo também de fabricação diferente, né? A história cometeu um grande erro quando disse que a revolução que aconteceu lá atrás com relação à agricultura estava em torno do trigo, né? Quando você vai estudar lá a história, você vai perceber que os nômades, o problema deles nunca foi alimento. Então, não foi o trigo que fizeram eles saírem da caverna e formarem grandes civilizações, que foi, na verdade, quando eles descobriram a cerveja. E isso está vindo à tona agora com vários descobrimentos da área da arqueologia, da ciência. E aqui, logo aqui na frente, na Europa medieval, a cerveja cumpriu um papel fundamental. Primeiro, ela salvou milhões de vidas, porque naquela época, na Europa medieval, tudo se jogava nos rios,
né, toda aquela parte de açougue, de resíduos iam para o rio. Então eles contaminaram toda a água da Europa. E quem bebia água naquela época morria, e quem bebia cerveja vivia. Então a cerveja teve um papel fundamental e salvou milhões de vidas. Como isso aconteceu na Europa, a Igreja Católica então pegou para si a produção de cerveja. A igreja era responsável pela fabricação de cerveja. Inclusive até hoje, uma das grandes cervejarias do ponto de vista da qualidade pertence aos monges. A cerveja contribuiu para que as pessoas fossem à igreja, porque a igreja oferecia no final das suas missas cerveja. A cerveja estragava, e aí a indústria contratou o pasteur para analisar melhor a cerveja, né, para saber por que a cerveja estragava. Então o pasteur, e mais uma vez a história cometeu um erro, porque o pasteur não foi contratado para analisar leite, o pasteur foi contratado para analisar a cerveja. E ele fez uma das maiores descobertas da medicina atual, que foi descobrir as bactérias. Então a base da medicina hoje atual é um efeito do que a cerveja proporcionou ao mundo, o descobrimento das bactérias e a teoria dos germes. Sem isso, nós não teríamos a medicina que a gente tem hoje. O médico, ele quando fazia uma autópsia num corpo, para aferir lá o laudo da morte das pessoas, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele atendia um parto, por exemplo. Então ele ia com a mão dele toda cheia de bactérias, toda imunda, fazer o parto. E isso causou morte de milhões de crianças. Então, a partir dos estudos do Pasteur, eles já começaram a lavar as mãos. Pessoal, depois dessa aula sobre a história da cerveja, a importância da cerveja até para a medicina, daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer um passeio sobre o processo, né, de fabricação da cerveja da Trina, tá? A primeira fábrica de cerveja 100% artesanal do Amapá. Pessoal, a gente veio agora para o coração de todo esse processo. Aqui é a fábrica da Trina. Aqui que acontece a alquimia que transforma lúpulo, levedura, malte, água, naquela delícia, né? Então, Marcelo, vocês têm até laboratório aqui. Para que serve esse laboratório? Aqui é para a gente fazer o controle microbiológico da cerveja. Então aqui a gente verifica se a levedura está se propagando. A gente também fabrica a nossa própria levedura. Para cada estilo de cerveja, você precisa de uma levedura diferente. E também uma coisa muito importante, a gente controla o pH da água. Beleza, água com qualidade também, né? Nessa mistura toda. Que setor é esse aqui, Marcelo? Explica pra gente. Esse aqui é o setor de cozinha. É aqui que é realizado, então, a fabricação dela, da cerveja. Mas eu queria te mostrar o inicial da cervejaria, que é a sala de grãos. É aqui que a gente moe o grão, que é preparado o grão. Ele é um grão delicioso, você pode experimentar, né? Cervejeiro que é cervejeiro tem que provar grão. A gente vai moer aqui um grão para a gente fazer uma cerveja. Essa é uma cerveja de trigo que a gente vai fazer agora. Então, Marcelo, malte moído e agora? Agora a gente vai para a sala de cozimento de grãos. A gente utiliza aqui na fábrica esse equipamento aqui, né? Nada mais diferente do que a gente tem em casa, é uma panela, né? Que a gente vai cozinhar. Agora a gente vai incluir aqui na água, aqui tem 50 litros de água, nós vamos derramar aqui o malte. É como se fosse o feijão. Tem 50 litros de água, então é muita água que leva, né? É muita água. Para uma fábrica artesanal, é isso mesmo, né? Ela fica aqui, Célia, só para te ter uma ideia, ela vai cumprir aqui várias etapas. Desde do fervimento do grão, né, até a gente tirar os açúcares todo do malte, né? Esse é o nosso maior objetivo aqui nessa fase, é extrair desse malte aqui a maior quantidade de açúcares. Depois de 7 horas de cozimento, mais ou menos, é que a gente acrescenta a levedura, que é a parte final. Meu amigo, isso aqui é mais demorado do que fazer a maniçoba, viu? Com certeza, mais demorado, mas sai uma coisa deliciosa. Em média, 60 minutos antes de você terminar a fervura, você já adiciona lúpulos.
E agora nós vamos experimentar o processo final agora. Então agora a gente vai para uma outra fase que a gente vai apresentar as cervejas para vocês já pronta. Gente, pode não parecer, mas essa aqui é uma garrafa de cerveja. É um dos modelos de garrafa de cerveja aqui da Trina. Por que é interessante? Qual é a grande sacada dessa garrafa? É o consumo sustentável. Você, uma garrafa cervejeira que é de sua propriedade, você leva para sua casa, você higieniza e você traz até a fábrica. Aí você escolhe a cerveja que você quer, a gente enche a sua cerveja e você leva para sua casa. A gente cobra 30% mais barato para incentivar esse tipo de consumo. Que fazendo isso a gente evita que essas pessoas joguem as garrafas no Rio Amazonas. Olha aí, isso aqui é recarga de cerveja. Recarga de cerveja, igual como é de celular. Bacana. Olha, a Trina está fabricando 4 tipos de cerveja, elas estão aqui em cima. Explica pra gente qual é a diferença aqui, por exemplo, da Santa Piedade. Qual é o sabor dela? A Santa Piedade é uma tradicional Pilsen, né? É um sabor que a maioria das pessoas já estão acostumadas com ela, né? A Neguinha é uma Dunkel, né? Ela tem um nome sugestivo porque culturalmente as pessoas chamam para a cerveja de lourinha. Traz uma lourinha gelada. Então a gente quer mudar esse conceito, quer também fazer com que as pessoas tomem também uma neguinha gelada. Esse aqui é um investimento que a gente está fazendo na cidade de Macapá. A gente quer transformar essa cidade, essa cerveja, num produto, num patrimônio da cidade. Ela é uma cerveja que tem uma característica muito local. Ela é uma Witbier e ela leva gengibre na sua receita. E por último, a Trina, né? É uma cerveja de trigo, né? Ela tem um sabor diferente, né? Também. Inclusive essa daqui é a que a gente estava fazendo lá na sala de grãos. Era esse grão que a gente estava moendo. E essa que a gente vai provar aqui, qual é? Então essa daqui que nós vamos provar, essa aqui é a Marabaixo, né? É essa cerveja aqui que nós vamos provar. Vamos iniciar com ela porque a Neguinha, uma Dunkel, é um outro estilo e talvez tu possa estranhar ela. Mas ao longo do tempo você vai até gostar dela. Eu particularmente gosto da Neguinha. Então eu vou o Celes com a Neguinha, com a Marabaixo, aliás. É uma cerveja deliciosa. Vamos lá. A cerveja artesanal. A cerveja artesanal. Percebe que ela tem um aroma, né? Ela tem aroma que as outras cervejas não têm. E o gosto também é delicioso. Ela é mais encorpada. Você sente bem o malte. Deliciosa. Então é bem leve, bem leve. Bem leve? Bem leve. Mas tem um gengibre. Bom pra quem não tá gripado, de repente, dor na garganta, hein? No mundo cervejeiro, a gente pergunta quando um sommelier prova uma cerveja se a cerveja tem drinkability, que é o seguinte, você tomaria ela mais de uma vez? E eu faço essa pergunta. Tu acha que a cerveja tem um drinkability? Em quantidades exorbitantes. Então vamos partir para uma outra aqui. Pessoal, essa aí é a Neguinha. Então, vamos na Neguinha, né? Vamos na Neguinha, Celes, agora. Aqui não tem loura gelada, não. Aqui é Neguinha gelada. Neguinha gelada. Você já tomou uma Dunkel alguma vez? Não. Foi a primeira vez. Vamos lá. O que te lembra? Pô, muito suave, lembra um pouco de café, assim. Café. Tem malte de chocolate. E não é parecida. As pessoas tendem a comparar a cerveja preta como se fosse um único estilo. Por exemplo, a Mause Beer não tem nada a ver com isso, com a Dunkel. É um outro tipo de cerveja. A Bock também não tem nada a ver com essa aqui, é um outro estilo de cerveja, apesar de terem cores parecidas. Para finalizar, a gente vai ver isso aqui tudo quando no mercado? Então, o Ministério da Agricultura liberou agora o meu registro do estabelecimento, a fábrica, e agora eu estou no processo de legalização dos rótulos. Eu acredito que lá pelo dia 15 ou dia 16 eu já lanço ela no mercado. Obrigado, Celes, que vocês possam encontrar com elas aí no mercado e se deliciarem.